pegaram toda a população e dividiram de acordo com os descendentes de Jacó. Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo da nossa série A Bíblia. Como foi falado no vídeo anterior, nós vamos dar sequência cronológica, então agora a gente muda para o livro de Números e não de Levíticos, de acordo com é na Bíblia, né? Sim, o livro de Números primeiro. Por que tem esse nome, né? Números. É porque fala muitos números? Também. Mas na verdade é porque o livro ele se passa e começa com um recenseamento. O que é um recenseamento? É a contagem do povo. Como a gente viu, Javé tinha pedido para Moisés e o povo de Israel construir, né, todo um templo e foi explicando exatamente o que eles tinham que fazer. Eles fizeram exatamente como Deus pediu e agora começa o livro de Números com Deus falando para Moisés. Deus chamou Moisés então e disse para ele: Moisés, junta todo o povo de Israel, são muitas pessoas, junta todo mundo e vamos fazer uma contagem, um recenseamento. Isso aí, eles pegaram toda a população e dividiram de acordo com os descendentes de Jacó. Né? Se você acompanha já com a gente desde o início, desde o livro de Gênesis, Jacó, ele teve os filhos dele e Deus, ele deu a Jacó o nome de Israel. Né? Em uma das suas bênçãos, ele falou, agora você vai se chamar Israel, e aí sim, todo o povo de Israel é a descendência de Jacó. Ele pega os filhos de Jacó, os descendentes deles, e monta 12 tribos, né? Uma para cada filho, com exceção de José, que dá origem a 2 tribos de Israel, né? Os 2 filhos de José, no caso, são 2 tribos diferentes. E aí, todos aqueles filhos que a gente já comentou antes, né? Que inclusive já fizeram muita coisa, né, na Bíblia. Eles venderam José, eles foram buscar comida, né? Todos esses filhos, eles deram origem às tribos, né? Só que aí eles já morreram e os seus filhos também já morreram. No caso, quem vai chefiar essas tribos acaba sendo os netos deles. Toda a descendência que toma conta agora dessa chamada as 12 tribos de Israel, né? E aí o capítulo se passa justamente contando esse recenseamento. Por isso que a gente falou que são muitos números, né? Porque em cada trechinho do capítulo vai falando exatamente quantas pessoas tinham em cada tribo. E um detalhe é que não eram todas as pessoas contadas, né? Só quem era contado eram os homens acima de 20 anos que tivessem habilidade para poder ir para o exército, né? Para a guerra. E um outro detalhe é que teve um dos descendentes que não se formou uma tribo, que eram os levíticos, né? Os descendentes de Levi. Eles iam apenas ajudar na montagem, na desmontagem e na manutenção do templo, que, se você sabe, né, eles ainda estão em caminho, né? Eles ainda estão indo para a Terra Prometida. Então, sempre que eles precisavam desmontar ou montar ou cuidar daquilo que era o templo para poder conversar com Deus, era responsabilidade dos levíticos. E no capítulo 2 do livro de Números, Deus ele orienta Moisés e Arão a organizar todo o povo, né? Como era muita gente, a Bíblia fala que esses homens acima de 20 anos, dessas 12 tribos, somaram 603.550 pessoas. Aí você pensa, a quantidade de mulher que tinha, a quantidade de criança. Era muita gente. Os descendentes de Levi que não foram contados. Era muita gente. Isso precisava de uma ordem, né? E aí então Deus ele diz para Arão e para Moisés que eles organizassem a ordem exatamente. Os descendentes de fulano, de ciclano, de beltrano, cada um do lado do outro. Quem era descendente, que fazia parte de uma tribo, não podia ficar junto do outro povo, tinha que ficar separado para poder organizar. E cada tribo no seu acampamento, né? Isso aí. E ainda tinha o acampamento que levava a Arca da Aliança, né? E aí esse acampamento ele ia no meio, simbolizando que Deus estava no meio deles e o tempo inteiro ia caminhar junto com eles.
Então, assim, o capítulo 2 passa o capítulo inteiro dizendo dessa ordem, a ordem quando eles fossem parar, a ordem quando eles fossem continuar seguindo, e aí termina o capítulo com Moisés e Arão fazendo tudo o que Deus pede, e o povo, como era muita gente, eles também aceitaram a vontade de Deus para isso e colaboraram para a organização. Hoje nós ficamos por aqui, né, com o capítulo 1 e 2 do livro de Números. Espero que você esteja entendendo, apesar de ser um pouco confuso, assim, né, esse livro mesmo fala de muitos números, muitos nomes, acaba deixando a gente um pouco confuso, mas devagarzinho todo mundo vai conseguindo entender, a gente vai aprendendo cada vez mais com a palavra de Deus. Então, Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.